Analisando a situação no Oriente Médio, depois do ataque de Israel contra o Irã e a resposta iraniana. A Agência de Energia Atômica do Irã informou que a principal instalação de enriquecimento de urânio do país foi danificada durante os disparos israelenses. O nosso analista sênior de internacional, Américo Martins, já traz atualização, Américo, um pouco do saldo desses ataques que tiveram como alvo instalações nucleares e também militares. Pois é, Carol, nós temos uma série de atualizações sobre esse conflito que continua. Em primeiro lugar, a agência nuclear do Irã confirmou que houve algum dano na usina nuclear de Natanz. Essa é uma usina onde o Irã tenta desenvolver a sua arma nuclear, mas também alega que enriquece urânio em níveis mínimos para usar para energia civil, energia elétrica. Natanz fica a cerca de 240 quilômetros ao sul de Teherã, tem milhares de centrífugas tentando enriquecer o urânio e parte dessa base está na superfície e outra parte está no subsolo, justamente para proteger essa área de ataque. Seria nesse subsolo que eles estariam tentando desenvolver a bomba atômica. A Agência Internacional de Energia Nuclear também confirmou que houve danos a essa instalação nuclear. Mas ninguém até agora deu detalhes de qual teria sido a extensão desse prejuízo ali nessa planta nuclear e também não há informações, felizmente, sobre vazamento de radioatividade. Afinal, estamos falando de uma área nuclear. Além disso, nós temos informações agora, neste instante, vindo da agência de notícias estatal do Irã, afirmando que a cidade de Tabriz, que fica a sudoeste de Teherã, estaria neste momento sobre novos ataques israelenses. A Força Aérea Israelense estaria neste momento atacando o aeroporto e outros pontos da cidade. Ao longo da madrugada, alguns dos principais chefes militares do Irã foram mortos nesses ataques israelenses, inclusive o chefe da Guarda Revolucionária do Irã, que é uma força muito poderosa de proteção, o Ayatollah Khamenei, e também tem uma força política e militar muito grande, e o próprio chefe das Forças Armadas iranianas. Além disso, 6 cientistas que são muito importantes para o programa nuclear iraniano também foram mortos. Muitas bases militares iranianas, em especial ao redor da cidade de Teherã, a capital, também foram atingidas. Segundo o governo iraniano, esses ataques, especialmente contra os líderes militares e os cientistas, aconteceram em prédios civis e crianças teriam inclusive sido mortas. Não temos um número exato de quantas pessoas teriam morrido. O Irã também está retalhando esses ataques israelenses. Segundo as forças de defesa de Israel, mais de 100 drones foram lançados pelo Irã contra o território israelense. Segundo os militares israelenses, a maior parte desses drones foi abatido no ar e não existe até o momento nenhuma confirmação de que danos aqueles drones que não foram abatidos causaram no território israelense. Também não temos, felizmente, nenhuma informação sobre vítimas. E agora há pouquinho, Carol, o presidente Donald Trump publicou nas redes sociais um alerta ao Irã, dizendo que é o momento do país fechar definitivamente um acordo nuclear com os Estados Unidos. O presidente Donald Trump colocou o seguinte nas redes sociais, Carol: já houve muita morte e destruição, mas ainda há tempo para pôr fim a esse massacre, com os próximos ataques já planejados sendo ainda mais brutais. O governo israelense tem conversado com seus aliados ocidentais. O Ministério das Relações Exteriores da França entrou em contato com o governo israelense, a Alemanha, Estados Unidos, aqui o Reino Unido. Os israelenses dizem que vão continuar os ataques e eles contam com a solidariedade de alguns desses países. Além dos Estados Unidos, o Friedrich Merz, que é o primeiro-ministro da Alemanha, disse que Israel tem o direito de se defender, de defender a sua própria existência. Mas muitos governos, em especial aqueles mais alinhados a Teherã, o governo iraniano, têm dito que esses foram ataques sem provocação e que não teria nenhuma justificativa para os ataques israelenses. O próprio primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que os ataques devem continuar pelos próximos dias e esse alerta do presidente Trump de que esses ataques podem ser ainda mais brutais do que os de ontem. Então a tensão no Oriente Médio continua muito alta,
com todos os lados ameaçando escalar ainda mais a violência, Carol. Américo, volto a esse ponto da manifestação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, porque estávamos acompanhando negociações nucleares entre Washington e Teherã. Inclusive, uma sexta rodada de negociações estava programada para acontecer no próximo domingo. Se já era difícil chegar a um acordo nuclear depois desse ataque, a situação fica ainda mais fragilizada. Sim, fica muito pior. O governo iraniano não deve ter nenhuma intenção de negociar neste momento, especialmente sob pressão de ataques militares israelenses. Os Estados Unidos e Israel já tiveram várias negociações, várias rodadas de negociações. Essa próxima aconteceria em Omã neste domingo. Existe um impasse muito grande nas negociações, Carol. Os Estados Unidos dizem que o Irã tinha que abandonar completamente qualquer ideia de ter energia nuclear, mesmo para fins pacíficos. O Irã diz que concordaria em não construir uma bomba nuclear, não enriquecer o urânio a determinado limite que permitisse que eles desenvolvessem essa bomba nuclear, mas não aceitava abandonar completamente o projeto nuclear, até para usar para energias limpas, energias pacíficas. Os aliados ocidentais dos Estados Unidos sempre acharam que isso era apenas uma tática. Era o Irã tentando relaxar as sanções ocidentais contra eles, continuar com um determinado programa nuclear, ao mesmo tempo em que iria tentar desenvolver não só a bomba, mas mísseis capazes de disparar esses artefatos nucleares. A própria inteligência dos Estados Unidos, no entanto, a chefe da inteligência americana disse numa audiência no Senado em março que o Irã estava muito longe de fabricar essa bomba. Mas justamente por conta dessas negociações entre Irã e Estados Unidos, o governo israelense resolveu agir. Neste momento, o governo israelense fez um cálculo. Por que é importante entender isso? Para entender por que esses ataques aconteceram agora. O cálculo dos israelenses tinha duas vertentes. Em primeiro lugar, eles consideram que o governo iraniano está muito enfraquecido neste momento, tanto internamente, por conta da situação econômica e das sanções ocidentais, mas também pela fragilidade dos vários aliados do Irã na região do Oriente Médio. Todos aliados que entraram em guerra com Israel e sofreram derrotas muito importantes. Estou falando do Hamas, do Hezbollah no Líbano, o regime da Síria do Bashar al-Assad que caiu e era aliado do Irã, milícias na Síria e no Iraque que foram atingidas duramente pelos israelenses e até os Houthis no Iêmen, que foram atingidos não só pelos israelenses, como também pelos americanos. Eram todos grupos ligados e financiados ao Irã que agiriam em defesa do Irã contra Israel em caso de ataque. Nesse momento eles estão praticamente neutralizados. E o próprio Irã enfrenta fragilidades. Por um lado, Israel fez o cálculo, era o momento de atacar porque o Irã está fragilizado. Por outro lado, eles estavam muito preocupados com a possibilidade de sucesso e progresso nessas negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos. Se isso avançasse, se existisse a perspectiva real de um acordo, os Estados Unidos não permitiriam um ataque israelense, por exemplo. As potências ocidentais criticariam muito Israel por isso. Então existia uma janela de oportunidade muito pequena. O Irã fragilizado por um lado e, outro lado, uma pressa para agir para que o acordo entre Irã e Estados Unidos não avançassem. Foi por isso que Israel atacou neste momento, Carol. Américo Martins, que tensão que a gente está acompanhando, tensão internacional, muita repercussão. Américo volta ainda hoje aqui no Novo Dia para falar mais sobre esse assunto. O assunto está em constante atualização. Também CNN Internacional dedicando sua programação a essa cobertura.